Bom, fala pessoal, meu nome é Felipe Souza, fui aprovado no curso de Medicina pela UFPE e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a prova de Ciências da Natureza. Bom, é desnecessário falar que a prova de Ciências da Natureza é uma das provas mais importantes do Enem, é a terceira prova mais importante depois de matemática e da redação. É a prova onde você consegue tirar uma maior nota em relação ao número de acertos. Isso é bem explicitado no vídeo do professor Fredão, que eu vou deixar aí nos comentários ou na descrição do vídeo para você poder acompanhar. Essa foi uma prova que acertou no ano de 2020, teve uma nota máxima maior do que a nota de humanas e linguagens. Então essa é a terceira prova que você tem que ter o maior foco no Enem se você quiser ter um rendimento muito bom. Então, visto essa importância dessa prova, eu posso dar algumas dicas que me ajudaram a melhorar bastante nesses meus anos de estudo e que podem se adequar a você também. Bom, então separei algumas dicas. A primeira dica é: dê uma atenção especial aos assuntos que já caíram nas provas anteriores. Como é que você vai perceber isso? Você vai perceber isso fazendo as provas anteriores ou dando uma pesquisada mesmo aí no Google. Vão ter vários sites, vídeos que vão te indicar assuntos anteriores que se repetem, o que mais cai. Ou da melhor forma, como eu fiz, a forma que eu fiz, observando os assuntos que mais se repetem nas provas anteriores, como ecologia, sucessão ecológica, relações ecológicas, são assuntos que são bem recorrentes, caem todos os anos, cinemática, e esses assuntos que são recorrentes na prova do Enem, que você tem que dar uma atenção especial a eles, se você quiser ter um bom desempenho na prova de Ciências da Natureza. Bom, outra dica bastante importante é que você não tente fazer as questões de cálculo logo de cara. Por quê? Porque as questões de conta de ciência da natureza geralmente são mais complicadas e levam mais tempo para se fazer. Então, geralmente são questões difíceis que você não vai dar atenção a elas no primeiro momento. No primeiro momento você vai resolver aquelas mais teóricas, aquelas questões mais fáceis, mais tranquilas de se resolver. E depois parte para essas de conta. É minha segunda dica para você ter um bom desempenho nesse segundo dia. As questões de cálculo geralmente são da prova de Química e de Física, então é bem interessante você deixar essas questões para fazer no segundo momento, quando você tiver mais tempo, até para você ter mais tempo também para fazer as questões de matemática mais fáceis primeiro. E a terceira dica é justamente essa: você coordenar o tempo das questões de ciência da natureza com matemática. Como você vai fazer isso? Você vai fazer um certo número de questões, vai traçar uma estratégia de prova para mesclar um pouco da prova de natureza com a prova de matemática. E dessa forma vai melhorar o seu tempo e maximizar o seu número de acertos. Então tenta dar uma equilibrada na quantidade de questões que você faz, tanto numa prova e noutra. Tenta fazer as questões mais teóricas a princípio para poder economizar mais tempo para as outras questões, tanto em matemática quanto da natureza de cálculo no final da prova. Outra dica que quase sempre se aplica é: as questões se dão em um certo grau de dificuldade. Geralmente as questões de biologia são um pouco mais fáceis porque são teóricas. Tirando algumas questões de genética, você precisa fazer algumas continhas lá de probabilidade. As questões de biologia mais teóricas são bem tranquilas, principalmente aquelas de ecologia, de saúde e meio ambiente. Algumas de doenças são bem tranquilas de se resolver, são conceitos que você consegue resolver de forma rápida. Então, é bem interessante que você observe se a questão de biologia, de química, se for mais conceitual, uma coisa mais conceitual, é mais tranquila de se resolver. Então, dê atenção a isso também. Se a questão é de química, ou é de biologia, ou é de física, e se ela é conceitual ou não. Questões conceituais geralmente são mais fáceis, são mais simples. Se você estudou o conteúdo, deu uma pincelada por cima do conteúdo, você consegue resolver com maior facilidade. Mais uma dica que eu tenho para vocês é: façam bastante simulados e provas anteriores. Por incrível que pareça, essa é uma dica muito recorrente, é uma dica que todo mundo dá, e é realmente uma dica bastante importante para que vocês possam ter um desempenho muito bom. Posso ser que, sem sombra de dúvida nenhuma, que meu desempenho melhorou bastante do 2019 para 2020 devido à quantidade de simulados que eu fiz. Foram bastante questões, foram muitas questões, foram todas as provas anteriores. Então isso conta bastante para você tanto ter experiência de prova, quanto prestar atenção naquelas questões que caem todo ano e já está meio bisurado nelas, conseguindo fazê-las de forma bem rápida e absorver aqueles conceitos. Outra dica que eu dou também é prestar atenção nos termos que se repetem. O Enem adora repetir alguns termos, todas as provas. Termos de biotecnologia,
transgenia, clonagem, esses termos, assim, é bastante interessante prestar atenção neles e estar se inteirando dos termos que você não entende e que você vê com certa frequência na prova. Esses termos podem te ajudar bastante em acertar pode te atrapalhar bastante, isso é uma casca de banana em algumas questões. Outra dica que eu dou que é bastante importante é sempre começar as questões de natureza pelo comando da questão. Às vezes a questão tem um texto muito grande, muito extenso, que vai te demandar bastante atenção para você ler, e não saber o que você está procurando às vezes te atrapalha bastante. Então, ler o enunciado da questão, que geralmente ou são as últimas linhas, ou está separado do texto, o texto em si da questão. Ler esse enunciado vai te adiantar muitos pontos, que você já vai saber exatamente o que é que você tem que procurar dentro do texto da questão. Saber o comando da questão é bastante, adianta muito a tua vida e ajuda muito para que tu acerte essa questão. E por último, mas não menos importante, a questão de dicas é: presta bastante atenção no que você está errando, nos conteúdos que você está errando. Faz uma revisão e faz um reforço nesses conteúdos, que com certeza tu vai melhorar e vai conseguir acertar mais questões no futuro. Bom, e essas são as principais dicas que eu dou. A priori é o básico do básico para você conseguir desempenhar bem. Bom, em relação a estudo, ou canais ou plataformas que eu usei e indico, eu fiz uso da plataforma do Biologia Total e também conheço a plataforma do Ferreto. A do Biologia Total é excepcional. Eu não estou ganhando nada para isso, mas faço propaganda de graça porque é uma plataforma excepcional e que com certeza vai te oferecer um material de bastante qualidade. Igualmente a do Ferreto. Tive um colega que fez uso dela. São plataformas que entregam um material de altíssima qualidade. E a melhor parte é que são online e tem um preço razoavelmente bom. No mais é isso, eu vou deixar alguns materiais aqui como sempre no comentário fixado aqui no vídeo, na descrição do vídeo. E também vou deixar, se você tiver curiosidade, o link para o vídeo do professor Fredão, em que ele fala sobre a quantidade de acertos que você precisa ter em cada prova para poder tirar uma nota boa. E no mais é isso, pessoal, espero ter ajudado aí, bons estudos e valeu!